A praticidade dos descartáveis gerou um grande problema para as sociedades contemporâneas, que é a enorme produção de lixo. Uma saída para diminuir essa produção é a coleta seletiva, que possibilita a reutilização de muitos desses produtos e aumenta a vida útil dos aterros sanitários. Nós vamos conversar sobre a coleta seletiva de lixo com a nossa convidada de hoje, que é a Kátia Campos, diretora-presidente do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal. E Nelson Oliveira participa como nosso jornalista convidado da Agência Senado. Bem-vinda, Kátia. Muito obrigada por participar aqui do programa Cidadania. Você tem você é engenheira, né, presidente do Serviço de Limpeza Urbana, mas você também tem uma formação em desenvolvimento sustentável, né? É interessante sempre juntar essas facetas, não é isso? Exatamente. Muito obrida, Roberto. Obrigada, Nelson, aí pelo convite. A sustentabilidade do nosso planeta, da nossa vida, depende muito do comportamento com resíduos sólidos. E a maioria das vezes a gente discute depois que o resíduo foi gerado. E a gente tem tido uma preocupação de cada vez produzir menos lixo por meio de novo design da indústria. Então, muitas vezes, você compra um produto onde 90% dele é resíduo, né? Quase que um parafuso dentro de um material com papelão, com plástico por cima e vem ali meia dúzia de parafusos. Então, tanto a forma de embalar como a forma de produzir e também, que é muito importante, o comportamento do cidadão. Mas a gente não pode esquecer desse outro lado, porque se cada vez mais a indústria gera mais embalagem, vai tornar mais difícil você reaproveitar todo esse material. E às vezes o próprio cidadão, né, se encanta com essa embalagem, né? Parece que é uma coisa mais legal quando ela está mais bonita, com mais camadas de embalagem, enquanto deveria ter essa ideia que, ao contrário, devia procurar uma coisa que gerasse menos lixo. Exatamente, é irresistível. Você vai comprar um presente, vai uma embalagem, aí vai uma sacola, aí vai um laço, aí vai um cartãozinho, e muitas vezes é um batom que está lá dentro toda aquela papelada. E o resto vai tudo para o lixo e ocupar, entupir os aterros. E aí a gente tem que aprender a dizer não, né? Não vai pegar o saquinho plástico na padaria, não. Você já está com o saco de papel, inclusive o pão fica até mais murcho. Se você levar só no papel, ele seca melhor do que se você colocar no saco plástico. E esse hábito é muito difícil de mudar. Às vezes a pessoa fala, é tão simples. Não é simples. Você está acostumada com uma cultura que obriga você primeiro a consumir e depois você a cada vez mais usar produtos sofisticados. E muitas vezes a indústria coloca tantos produtos misturados que torna-se difícil separar. A Tetra Pak, por exemplo, tem ali 6 camadas de materiais. Mas hoje, em São Paulo, tem uma forma de separar todo esse material e o alumínio vai para um lugar, o papelão vai para o outro, o plástico vai para o outro, etc. Isso em São Paulo tem essa separação? A fábrica é em São Paulo. Mesmo o que é coletado, por exemplo, no Distrito Federal, vai para São Paulo, volta para cá algum produto, por exemplo, para fazer telha do alumínio, da Tetra Pak, mas são poucas as unidades no Brasil que fazem esse processo de separação do produto que veio com muita quantidade de material misturado. Vamos dar uma olhadinha, a gente tem aqui os números da quantidade mesmo da produção de resíduos sólidos, né? Que no Brasil são 78,3 milhões de toneladas por ano de resíduos sólidos e o coletado é 71,3. Ou seja, 7 milhões, são dados de 2016, né? 7 milhões não foram coletados. É bastante, né? Mas nesses últimos anos melhorou muito. O saneamento é o serviço de abastecimento de água, esgoto, drenagem e resíduos. O resíduo é o que tem a maior cobertura no Brasil, mais do que água e muito, muito mais do que rede de esgoto. Então, já é bastante alto esse índice de cobertura. Aonde que a gente não tem coleta hoje, convencional? Em qualquer lugar e no Distrito Federal. Em regiões onde os caminhões não entram. Então, a solução que está sendo dada aqui no Distrito Federal é a construção de papa-lixos, que é um container redondo
enterrado no chão, e quando o nosso caminhão não consegue adentrar, porque é uma viela, é uma via muito estreita, a gente coloca, porque se você não colocar nada, a população vai jogando lixo acumulando nas esquinas. Se você puser container de 1.000 litros, ele enche em poucos minutos, está tudo entornando. Então, uma solução que tem dado certo, a gente já está com 71 implantados aqui no DF, esse container grande de 5 metros cúbicos, a população, quando sai dessas regiões, coloca o lixo ali, um caminhão MUN que pega e retira. Agora, com o programa Minha Casa Minha Vida, que está no Brasil inteiro, que está aqui no DF, está melhorando muito a nossa vida, porque você não dá o habite da casa se não tiver uma rua, e aí o caminhão entra. Então, assim, foi um programa, porque na realidade falta de saneamento é falta de estrutura habitacional. Se você tem uma estrutura correta habitacional, você vai ter saneamento. O caminhão entra, a rede de água entra, a rede de esgoto entra. Então, isso deu uma melhorada muito grande. Mas a preocupação é justamente essa população de 7 milhões, ela não tem coleta de lixo, mas também não tem rede de esgoto, não tem. Então, o problema fica gravíssimo, a criação de vetores e de doenças, e piora muito a questão de saúde da população que vive nessas áreas. Doutora Kátia, como é que a senhora analisa a Política Nacional de Resíduos Sólidos? É uma política que já foi implantada há alguns anos e vem sendo sistematicamente adiada. Como é que isso poderia ser efetivado? E eu vou encaixar uma outra pergunta. Ela prevê a construção de aterros sanitários, que são estruturas caras, não só de construir, como também de manter. Não teria sido mais fácil, mais barato e investir simplesmente na construção de galpões e nas usinas de reciclagem para a produção de adubo orgânico? Ô, Nelson, a política nacional, ela é extraordinária, na minha opinião, muito boa. Ela demorou 20 anos para ser aprovada, mas exatamente a última versão que foi maravilhosa. Ainda bem que não foi aprovada nenhuma versão anterior à política que nós aprovamos atualmente, porque ela responsabiliza o produtor, que é gerador do resíduo, para ele dar conta do seu resíduo. Sobre ou aterro ou unidades de reaproveitamento de resíduos, não existe essa dicotomia, porque não existe solução no mundo até hoje de dispensar o aterro sanitário. Porque todo o processo de tratamento, aqui no Distrito Federal, nós somos a cidade no Brasil que mais faz composto. Por dia, a gente gera 192 toneladas de composto orgânico que a gente retira do resíduo. Mas sai um monte de rejeito desse processo, eu preciso ter um aterro. Então, o aterro é um ponto pacífico, a gente quer e tem que fazer o aterro, mas tem que evitar ao máximo usá-lo. Tem que tirar o que for possível para não usar o aterro sanitário, mas ele precisa de existir porque o resto, o que sobrar de qualquer processo, vai acabar indo por um lixão. Agora, os prefeitos, quando falam que não tem condições de implantar um aterro e que tem que ter um financiamento, durante muitos anos eu acompanhei o financiamento de aterro pelo Ministério do Meio Ambiente e eu diria que 90% foi dinheiro jogado no lixo, porque o governo entrega o dinheiro para o município faz o aterro e dentro de 3 meses ele vira lixão e não tem como recuperar, porque destrói toda a proteção e não tem como operar. Então, tem uma solução muito boa no Brasil desde 2005, que é a lei de consórcios públicos. Hoje, onde está funcionando o aterro sanitário no Brasil, é onde um aterro atende vários municípios. É impossível, é inviável, já que a maioria dos municípios brasileiros tem menos de 20 mil habitantes, cada um tem um aterro sanitário. Não funciona, não se paga, é um custo altíssimo. Nós temos, por exemplo, no Rio Grande do Sul, 3 aterros sanitários atendendo mais de 200 municípios. E ele anda longe com o caminhão, mas deposita no aterro sanitário. Vale a pena você cada vez... Se você vê nos Estados Unidos, nos últimos 20 anos, a quantidade de lixo aterrado tem aumentado. Pouco, mas tem aumentado. E o número de aterros sanitários está caindo. Cada vez mais são grandes aterros atendendo muitos municípios, para ser viável. Aqui no Distrito Federal, nós implantamos pela primeira vez um aterro sanitário que custou 27 milhões. A operação dele custa 20 milhões por ano. Quer dizer, se eu não tenho dinheiro para construir o aterro e venho cá falar, o governo federal me dê um dinheiro para construir o aterro que eu não tenho dinheiro para operar. E o governo federal não pode pagar a operação de serviços públicos. Quem paga é o próprio município. Então, na minha opinião, é um equívoco dizer, eu não tenho dinheiro para construir aterro, então vamos construir de forma de consórcios públicos. Como a gente ainda tem muito problema no Brasil de prefeitos que têm opiniões diferentes e que têm dificuldades de organizar um consórcio, que é a situação ideal, o poder
a iniciativa privada está construindo aterro e fala assim, oi, eu tenho um aterro sanitário. Aí os municípios, quando o Ministério Público vem, quando a fiscalização vem e multa o município que ele tem lixão, aí ele procura iniciativa privada. Tem uma desvantagem que é um município de 5 mil habitantes, de 20 mil, de 50 mil, paga o mesmo valor pela tonelada. E se você faz um consórcio, você pode fazer um equilíbrio mais que seja... que atenda de melhor forma os municípios que podem pagar mais, os municípios que podem pagar menos. Mas, felizmente, tem tido esses aterros privados e, felizmente, cerca de mais de 60% do resíduo do Brasil hoje vai para aterro sanitário. A maioria dos municípios tem lixão, mas, em termos de quantidade de lixo, das cidades de maior porte já estão colocando em aterro sanitário. E a maioria é aterro privado. Não é o caso do Distrito Federal. Aqui é um aterro público, construído com recursos públicos, fomos nós que implantamos a obra, mas a maioria é privado e tem ajudado bastante. Explica, por favor, para os nossos telespectadores o que caracteriza, quais são as diferenças, o que é um aterro sanitário, um aterro controlado e um lixão. Então, muitas vezes as pessoas chamam aterro sanitário de lixão, né? O lixão é uma área totalmente descontrolada. Era o que a gente pegou aqui no Distrito Federal. É o que a gente está procurando evitar, né? É o que não pode existir. Não tem cerca. Qualquer pessoa chega por algum lugar e joga o seu resíduo ali, qualquer tipo de resíduo. Qualquer coisa. Qualquer coisa. E não tem controle nenhum. Então, ele polui o solo, polui a água, polui o ar. O aterro controlado foi o que a gente fez aqui no primeiro ano, transformamos o nosso lixão no aterro controlado. O que a gente fez? Pusemos 6 mil metros de cerca, pusemos guarita, pusemos balança. Começamos a controlar cada caminhão que entrava lá. O que o caminhão tem? O resíduo que ele está levando pode ser levado? Controlando as entradas. Implantamos 159 drenos de gás. Queimamos todo o gás que sai dali. Ele é um aterro sanitário? Não, e nunca vai ser, porque o primeiro lixo que foi colocado ali foi em cima do terreno natural, então ele está infiltrando e vai, durante mais de 30 anos, continuar poluindo aquela região que ele foi construído. Mas não é um lugar onde todo mundo entra, tanto é que nós, no primeiro semestre, a gente proibiu entrar todos os caminhões de supermercados que tinham comida, porque tinham muitos catadores e eles estavam comendo as comidas estragadas. Então, nós proibimos qualquer caminhão, eles tiveram que contratar fora do DF, porque o DF não tinha aterro sanitário na época, mas aí é um aterro controlado. Você sabe o que entra, você pesa, você tem uma cerca, você controla a entrada e saída e tal. Não é a situação ideal de jeito nenhum. Ainda é muito ruim, porque ele causa muita poluição, principalmente no lençol freático. No nosso caso, no ar, a gente protegeu fazendo as chamas, né, queimando o gás. E o aterro sanitário é a situação ideal para rejeito, quer dizer, depois que você gera o lixo, você tira tudo que for possível de ser reaproveitado, o que sobra a gente chama rejeito. E a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei 2.305, ela fala que daí a 4 anos, a partir de 2014, os aterros sanitários só podem receber rejeitos e não o resíduo. Portanto, não poderia receber vidro, não poderia receber papel, embalagem, porque é reciclável. Por isso que a gente precisa de cada vez mais ampliar a coleta seletiva para conseguir interceptar todo esse material e deixar o aterro realmente só para aquilo que não tem uma solução econômica para o seu aproveitamento. Porque, inclusive, além de se perder, né, o potencial dessas coisas que podem ser reutilizadas, você diminui a vida do aterro, né? Se você for encher ele de coisas que não precisam ir para lá. E morreu, né? Porque você vai pôr no lixo ali, vai subindo e é muito ruim. Quanto menos a gente aterrar, melhor. Então, por isso que a gente está melhorando cada vez mais a nossa compostagem e a coleta seletiva. A coleta seletiva, em vários municípios que eu conheço, e aqui no Distrito Federal está repetindo, ela é muito melhor quando feita pelos catadores. Porque o catador, ao ir de porta em porta, ele conversa com a pessoa da casa, ele tem uma relação que dá um pouco mais de estímulo ao residente para separar melhor o material. E aí a gente está ampliando a coleta aqui no Distrito Federal, sempre agora, a partir desde 2016, com os catadores de materiais recicláveis. Agora, aonde são grandes prédios que tem container, a gente mantém a iniciativa privada, porque os catadores não têm esses caminhões compactadores que basculam. E aonde o material da coleta seletiva é disposto em saco plástico, está sendo feito a coleta pelos catadores.
Eu acho que eles têm um pouco mais assim de pique para sensibilizar a pessoa, não só do ponto de vista ambiental, mas também do ponto de vista social, porque aquele material ali vai virar renda e menos família passando dificuldade, é uma renda melhor para aquela família. Então, é muito importante a gente incluir os catadores na coleta seletiva. E é preciso também uma mudança cultural, né? Porque as famílias, as casas têm que fazer, né? Não pode misturar tudo, tem que dar uma limpeza mínima, não pode misturar resíduo de comida, né? Essa é uma mudança que está em processo, mas é lenta. É muito lenta, porque o material, vamos supor, você tem um material todo reciclável, com potencial de... Aí você joga ali uma borra de café, joga ali um papel higiênico, morreu aquilo, todo o material que é reciclável, ele fica tão sujo que o valor que você encontra pela venda dele é tão baixo que não vale a pena você investir em... É como reciclar uma fralda de bebê com cocô. Ela é possível? Tecnicamente é possível, mas o custo é tão alto que você prefere aterrar, porque é insustentável. Às vezes, é o caso do vidro no Distrito Federal. Ficou insustentável, porque quando a gente enche um caminhão de vidro e leva para a fábrica mais próxima, que está a mais de 800 quilômetros, só o custo do transporte é mais só o transporte, fora todo o trabalho de ter feito a coleta seletiva, de ter carregado o caminhão, só o frete é mais caro do que o valor que adquire pela venda e é insustentável. Quer dizer, não pode o poder público gastar dinheiro público para tirar um vidro aqui do mercado para uma outra capital do Brasil, para uma outra cidade, porque a responsabilidade é dele, é do gerador do vidro. Então, é muito importante que a gente... isso é a lei de resíduos sólidos, o artigo 33, fala da logística reversa, que é exatamente isso: pilhas, baterias, lâmpadas, pneus, embalagens. Quem deve pagar pelo processo são 4 segmentos: importador, o empresário que fez a indústria, o distribuidor e o comércio. Eles têm que pagar. E aí eles fizeram um acordo com o governo federal em final de 2015, onde o acordo fala que eles vão apoiar cooperativas de catadores. Quer dizer, a lei, quando ela é feita, tem uma regra, é sua responsabilidade, como é que você... E não você só apoiar. Então, com isso, está cabendo à população brasileira pagar pela coleta seletiva, mesmo de materiais que não são de responsabilidade do poder público, porque a logística reversa fala, este grupo aqui de materiais, a responsabilidade é privada. E se o poder público vier a fazer, ele obrigatoriamente tem que ser ressarcido pelo serviço. Aqui no caso do DF, em 2015, teve uma crise muito grande de dengue. E nós saímos coletando pneus, porque o pneu é um problema sério para aumentar a produção do mosquito da dengue. Agora, nós estamos respondendo uma ação, porque nós temos que ser ressarcidos. Se o poder público, nós não podemos gastar o dinheiro público coletando pneu, porque não é responsabilidade legal do poder público. Então, falta muito uma responsabilização da indústria, do comércio e do distribuidor daquilo que ele põe no mercado. Lâmpada fluorescente não é obrigação do poder público. Nós não podemos coletar lâmpada, não temos um tratamento para aquele material. Eles têm que ser devolvidos para os seus comércios, para os seus distribuidores. E Brasília agora que está... Que vai naquela sequência, né? O fabricante, o distribuidor, o vendedor. Isso. Então tem que devolver para cada um para voltar lá para a fábrica. Se você me vendeu a lâmpada, eu estou comprando a lâmpada porque minha anterior queimou, eu vou deixar com você a que queimou. Aí eu, como vendedora, devolvo para quem distribuiu, que vai devolver lá para a fábrica. E algumas lojas recebem e colocam no lixo normal. Então, assim, essa fiscalização é muito importante. Nós temos que avançar muito, muito na responsabilização dos importadores, distribuidores, no caso, desses materiais que não são de responsabilidade pública. Senão a gente está investindo dinheiro da população em geral para resolver um problema privado. E aí o Ministério Público entra contra a gente, que está no poder público, dizendo: você está gastando dinheiro público com a atividade que não é sua responsabilidade. Pois é, essa questão econômica é importante, que envolve o gasto público, né? Mas também envolve o desperdício de dinheiro no sentido da economia, quer dizer, o quanto se poderia ganhar com o reaproveitamento desse material. E aí nós temos não só os problemas de logística, né, para que esse
material volte para a indústria, mas também tem problemas tributários. Parece que a tributação sobre o material reciclável é maior do que sobre a matéria bruta, virgem, não é isso? Fala-se que é maior porque ela é repetida. Então, o que aconteceu aqui no Distrito Federal em 2016, em dezembro de 2016, foi publicado um decreto e para ter publicado esse decreto, nós tivemos que ter autorização do Conselho dos Secretários da Fazenda, só pode ser aprovado nessa situação, reduzindo o ICMS de todo o material reciclável de 12% para 1%. Então, hoje, os catadores do Distrito Federal que vendem o seu material, porque eles têm que ter uma nota fiscal que venderam, porque assim o SLU paga para ele aquele valor, em vez dele recolher ICMS para o Distrito Federal 12%, ele recolhe 1%. E aí, em cima da quantidade, o SLU ressarce. Então, é muito importante estar em tramitação no Congresso uma lei para reduzir o ICMS de produtos recicláveis. Eu, particularmente, acho muito justo, porque para o meio ambiente é muito bom, o material já pagou imposto uma vez durante a sua fabricação, e aí vai pagar tudo de novo. Então, essa lei aqui do Distrito Federal, eu acho que tem sido muito elogiada pelos catadores, porque com isso eles conseguem ter uma renda maior para eles e vender mais material. E com isso, a condição de vida dá uma melhorada. E a perspectiva para essa questão do vidro aqui no DF? A gente está negociando há mais de 2 anos com os responsáveis, que são a Abvidro e a Ambev. Eles não assinaram acordo setorial, o vidro. Ele ficou fora nas embalagens. Entrou só o papelão, o plástico, o isopor. Mas eles não conseguiram dar uma solução. E aí a postura do SLU foi assim: no Distrito Federal não tem viabilidade, o governo não pode tratar um resíduo que não é de responsabilidade pública, sob pena de responder depois judicialmente, e nós vamos colocar o seguinte: vidro no Distrito Federal é lixo comum, até que vocês arrumem a solução. É muito ruim porque esse lixo vai para o aterro, e para nós é horrível, porque se a gente está enchendo o nosso aterro de vidro, nós estamos gastando espaço do aterro com material que poderia ser reciclável. Por outro lado, legalmente, a gente não pode dar uma solução com o dinheiro da população do Distrito Federal para um assunto que é privado. Mas tem, infelizmente, surgido iniciativa, tem 2 empresas que entraram com processo no SLU para poder fazer a coleta do vidro, e está fazendo. Como é um processo ainda inicial, muitas vezes a empresa falha, não busca o que promete buscar, mas foi muito bom o SLU ter se posicionado aqui. O poder público não vai investir nessa viabilização, que tem surgido, são 2 opções. Tanto é que foi criada aqui uma outra lei que é muito importante na área de resíduos, que ajuda muito para a coleta seletiva e para sustentabilidade, a lei de grandes geradores, porque a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela diz que o poder público, ele trata do resíduo público e dos cidadãos. Eu não posso acontecer igual aconteceu em Brasília, que a gente durante 54 anos ficou coletando lixo do aeroporto internacional, coletando lixo de grandes hospitais, coletando tudo às custas do recurso público. Então, com a lei de grandes geradores, nós dissemos: a partir de agora, você é grande gerador, você vai contratar o seu serviço. Então, alguns restaurantes aqui criaram uma associação para eles virarem não gerador de grande porte. Então, eles estão fazendo compostagem, contrataram uma empresa para tirar o vidro, porque os restaurantes usam muito vidro, e estão separando o máximo possível para a coleta seletiva, porque a lei de grandes geradores no Brasil foi a 14ª capital a implantar a lei de grandes geradores, Brasília. E nós fizemos um diferencial na nossa lei de 2016, que é tudo que for seletivo, mesmo que você seja o shopping, que você seja... Tudo que for seletivo, o SLU continua coletando. Então, tudo que você separar não vai entrar no aterro, isso é um benefício, o SLU continua sem ônus adicional para você. Então, com isso, com esse artigo da lei, muitas pessoas estão agora implantando a coleta seletiva, porque aí ele vai pagar só pelo que sobrou, só pelo lixo do banheiro, etc. Então, foi um estímulo muito grande. Além disso, algumas empresas e shopping centers daqui contrataram os catadores para ficarem dentro fazendo a seleção, porque aí não paga pelo material e ainda doa para o catador. Então, foi uma lei, essa implantação foi uma lei que ajudou muito no estímulo financeiro para as empresas
agirem de forma mais consciente na separação dos resíduos. Agora, mesmo quem separa também tem que ter o cuidado para botar, para ser coletado no dia certo, separado, porque se passar o caminhão do lixo comum, aí leva aquilo e vai para o aterro do mesmo jeito. Claro, essa é uma grande dificuldade da pessoa colocar no dia certo, na hora certa, porque nós temos a coleta do resíduo convencional e temos a coleta seletiva dos resíduos secos. E aí nós temos um site onde você entra, tem um mapa, a pessoa clica no mapa ou digita o endereço e fala, na sua rua é tal e tal. E em geral a gente faz aqui a coleta seletiva 2 vezes por semana no espaço mais longo, por exemplo, segunda e quinta, terça e sexta, quarta e sábado, de tal forma que a pessoa fica a metade do tempo juntando e 2 vezes por semana disponibiliza para a coleta seletiva. Com exceção de Águas Claras, que é um bairro totalmente verticalizado, com população muito jovem e que tem um poder aquisitivo relativamente alto. Então, lá a gente faz a coleta seletiva diária em Águas Claras, porque tem mais material reciclável do que lixo comum. Então, a gente teve que fazer esse estudo da caracterização dos resíduos em cada região para ver a frequência que a gente vai fazer da coleta. Agora, essa comunicação com o cidadão é muito importante e não é simples, a gente passa distribuindo folhetinho. Então, nas cidades onde os catadores estão fazendo, no contrato está previsto um catador ou 2 por rota para bater a campainha e fazer o diálogo. E tem sido mais eficiente. Aonde a empresa privada coleta, que a pessoa põe um resíduo em contêiner, como a população ainda não separa direito, o rejeito chega a 60% até. O rejeito. Você faz a coleta seletiva, paga mais alto, leva o material para o galpão, na hora que os catadores separam, a maioria é rejeito. Agora, a coleta feita pelos catadores, a minoria é rejeito, porque eles dialogam, porque não é em contêiner, eles pegam no saco. Às vezes o cidadão liga para o SLU dizendo, não, mas o catador passou aqui, não pegou o saco e tal, a gente manda um fiscal para ver, alguém do SLU. Chega lá, metade é casca de laranja, entendeu? Então, o catador não pega, e não é para pegar, porque se ele pegar, ele não vai receber por aquilo. E, pelo contrário, o que está junto com a laranja, mesmo sendo reciclável, está tão contaminado que ele não consegue, muitas vezes, mercado para esse material. Então, a conscientização nossa, de cada um de nós, é muito importante e ainda tem um longo caminho. A gente não tem uma campanha massiva no Brasil, poderia ter uma campanha nacional massiva, não tem uma campanha massiva em cada unidade, município e nem aqui no Distrito Federal, e temos dificuldades de comunicação e de convencimento, né? Então, assim, a virada do Cerrado, a Semana do Meio Ambiente, tudo isso é muito importante para as pessoas se sensibilizarem. O que mais me impressiona é que é algo que você não quer mais. Você já decidiu, isso aqui eu não quero na minha casa, é lixo. E aí você separar de um para o outro ainda é um pouco difícil. Kátia, muito obrigada pela entrevista. Nelson, obrigada também pela participação. E eu agradeço a você que nos assiste. Nós conversamos hoje sobre a coleta seletiva de lixo. Se você quiser rever, baixar ou repassar o link, é só acessar nosso site na internet, senado.leg.br/TV, ou nosso canal no YouTube, no canal da TV Senado. E se você tiver alguma crítica, sugestão ou elogio, pode entrar em contato pelo 0800 61 22 11. A ligação é gratuita. Mais uma vez, obrigada pela atenção e até o próximo Cidadania.